E aí, tudo bem? Eu sou o Rafael Recidive e nesse vídeo que eu estou chamando aqui de Guia Definitivo do Investidor Iniciante, eu vou responder às dúvidas que eu tenho recebido um monte nos últimos dias. Principalmente depois que eu fiz um vídeo em que eu falei se você deixar seu dinheiro no banco, se você tem dinheiro no banco, você está perdendo dinheiro. É o seguinte, geralmente quando a pessoa tem investimento no banco, mas ela não gerencia os investimentos, não gerencia o dinheiro dela, o banco gerencia o dinheiro para ela. Só que normalmente ele direciona os investimentos para aquilo que é mais rentável para o banco, ao invés de direcionar os investimentos para aquilo que é mais rentável para o cliente. E tem uma outra questão que é muito importante também. A maioria das pessoas tem conta em grandes bancos. Então tem os grandes bancos que dominam o mercado e a maioria das pessoas tem conta e dinheiro nesses bancos. E o que acontece? Os grandes bancos são os que pagam menos na maioria dos investimentos. Então, é muito importante que você saiba exatamente o que você está fazendo com o seu dinheiro e se você está deixando seu dinheiro para o seu banco gerenciar, você provavelmente está perdendo dinheiro. E eu vou dar a dica aqui então de alguns investimentos, dos principais investimentos que você pode encontrar hoje e que tem a mesma segurança ou uma segurança até superior à da poupança e que você pode ter mais rentabilidade. Então vamos começar assim, ó. Os investimentos mais comuns, para você que ainda não pesquisou, que ainda não sabe nem aonde está seu dinheiro, ou se você ainda não conhece, os mais comuns que você encontra nos bancos são o CDB, os fundos de investimento, eu vou falar aqui dos de renda fixa, tem a letra de crédito imobiliária, LCI, letra de crédito do agronegócio, LCA. Esses são os mais comuns que você encontra nos bancos. E os bancos também, através dos bancos, você também consegue investir no Tesouro Direto. Só que ou os funcionários do banco não são orientados, não sabem fazer isso, a maioria não sabe, ou eles não têm interesse em fazer isso. Aí envolve questões profissionais, questões da empresa mesmo, né? O banco às vezes não tem interesse em captar o recurso para o Tesouro Direto, prefere direcionar os recursos para outros tipos de investimento. Então, falando rapidamente do CDB. O CDB, quando você investe no CDB de um grande banco, você vai receber ali, vamos supor que você tem 10 mil reais para começar, ou às vezes menos, às vezes um pouco mais. Esse banco vai te pagar aí no máximo 80% do CDI para você investir. Os grandes bancos pagam um percentual muito baixo. O CDI é uma taxa que os bancos usam entre si, uma taxa de referência para a rentabilidade do CDB, por exemplo, que o CDB, alguns CDBs são atrelados a essa taxa CDI. Enquanto um grande banco vai te pagar aí 80% desse CDI, que o CDI também é uma taxa que acompanha a taxa Selic, né? Se a taxa Selic sobe, o CDI sobe. Se a taxa Selic cai, o CDI cai. Então, quando você investe num grande banco, você vai receber em torno de 80% do CDI. Se você, por exemplo, tiver uma conta numa corretora e investir lá através da corretora em um banco pequeno, você já consegue rentabilidade superior a 100% do CDI. No mesmo investimento, no CDB, com a mesma garantia. Por quê? Mesmo que seja um banco pequeno, em tese o risco é menor, o CDB tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, se você tem um CDB de um grande banco, provavelmente você está perdendo a chance de ter mais rentabilidade. E uma outra coisa que eu vejo muito é assim, um cliente meu, que tem um pouco de dinheiro, ele falou assim que ia ganhar R$5 a mais por mês só no CDB se ele colocasse o dinheiro numa corretora. E aí, no primeiro momento eu pensei, putz, mas é muito pouco, será que compensa? Aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, e no longo prazo, né? Se é R$5 por mês, e todo mês eu vou investir um pouco mais de dinheiro, em um ano são R$60, ou mais do que isso se eu vou investir mais dinheiro. Em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, quanto será que pouco dinheiro pode significar no longo prazo? Então o CDB é isso, se você não tem dinheiro no CDB ainda, se seu dinheiro está na poupança, hoje o CDB paga mais que a poupança. Então procure saber aí a rentabilidade do CDB. Lembrando que o CDB ele tem imposto de renda, né, e até 30 dias você paga IOF sobre o rendimento para resgatar. Então quanto mais tempo você deixa o dinheiro no CDB, melhor. Falando um pouco então de fundos de investimento. Fundos de investimentos de renda fixa em grandes bancos também tem que tomar muito cuidado, porque os fundos de investimentos dos bancos normalmente têm taxa de administração altíssima. Todo fundo de investimento tem uma taxa de administração, que é um percentual que o administrador do fundo cobra para gerenciar aquele fundo. Então, geralmente quando o banco faz uma aplicação automática para o cliente,
está num fundo de investimento com uma taxa de 3, 4% ao ano. Isso é altíssimo, é caríssimo. Come quase toda a rentabilidade que você tem naquele fundo. Então fica ligado em fundos de investimento, porque os fundos de investimento normalmente têm taxa de administração muito alta quando você está investindo naqueles fundos que o seu banco te oferece. A não ser que você tenha 100 mil reais, que você tenha já um dinheiro muito maior, que aí ele vai abrir um leque maior de possibilidades para você investir o seu dinheiro num fundo de investimento. Lembrando que fundo de investimento também tem tributação, também é tributado pelo imposto de renda, e o fundo de investimento não tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, fundos de investimento realmente é muito importante, se você vai investir, você saber em qual fundo você está colocando o seu dinheiro. E passando um pouco agora para LCI e LCA, LCI e LCA são dois investimentos que se tornaram muito comuns, principalmente nos últimos anos, porque são investimentos que têm a mesma segurança do CDB e da poupança, do Fundo Garantidor de Crédito, são investimentos que não são tributados, você não paga imposto de renda, não paga nada para investir nisso, então normalmente eles dão uma rentabilidade maior, só que eles têm um porém. O LCI e LCA normalmente tem 90 dias de carência para resgate. Em alguns bancos, dependendo da rentabilidade que ele está te pagando, ele vai querer o seu dinheiro por mais tempo ainda. Só que no LCI e LCA também é importante você saber que se você tem esse investimento em um grande banco, provavelmente você está perdendo a chance de ganhar mais dinheiro se você tem o dinheiro numa corretora, por exemplo, e coloca numa LCI ou numa letra de crédito de um banco menor. Ficar muito ligado nisso. E muito ligado no prazo de carência. Então, Rafael, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar em LCI e LCA, por exemplo, porque dá mais dinheiro. Não é bem assim que você tem que tomar essa decisão. Você tem que ficar ligado no quê? Jamais pegue todo o seu dinheiro e coloque numa coisa só. Principalmente porque esse tem prazo de carência para resgate. Então eu sempre indico o cliente assim, se você quer colocar todo o seu dinheiro em LCA, você tem pouco dinheiro ainda, se quer começar e colocar em LCI, por exemplo, que dá para aplicar um valor menor, você coloca um valor X e depois que vencer o prazo de carência, você coloca o restante. Você tem sempre que ter algum recurso disponível para uma emergência, para caso você precise daquele dinheiro a qualquer momento, e aí para que você tenha a possibilidade de sacar ele e de usar. É muito importante você pesquisar mais sobre LCI e LCA, porque também muitas vezes o banco prefere colocar seu dinheiro no fundo de investimento, porque vai dar mais rentabilidade para ele, ao invés de te falar que você pode colocar o seu dinheiro numa LCI aí, que você vai ter mais garantia e mais rentabilidade. E por fim, uma outra dica, é em relação ao Tesouro Direto. O Tesouro Direto, se você investe através de bancos, normalmente você paga uma taxa aí em torno de 0,5% do valor que você investiu. E muitas vezes o banco nem sabe te orientar e fala que nem faz Tesouro Direto porque ele não tem interesse nisso. É interessante porque o Tesouro Direto hoje ainda está dando rentabilidade superior à maioria desses investimentos. Dependendo do título que você compra, das coisas que acontecem na economia, num prazo mais curto, esse título pode valorizar muito e pode te trazer uma rentabilidade muito maior. Para resumir esse vídeo, que é o guia definitivo do investidor iniciante, quero te dizer o seguinte, a poupança ela sempre vai ser o pior desses investimentos. Por quê? Porque a poupança, com a nova regra da poupança, ela vai pagar ou 8% ao ano, que é 0,5% mais TR, que dá em torno de 8%, ou ela vai pagar menos que isso se a Selic cair. Quanto mais a Selic cair, a poupança também vai começar a pagar menos. Então, a poupança provavelmente vai ser aí o pior investimento. Procure essas novas alternativas e dependendo do valor que você tem, diversifique, coloque um pouco em cada um desses investimentos. Se você precisar de um apoio pessoal, porque eu vejo que muitas pessoas têm todas essas informações, só que não se sentem seguras de fazer um investimento ou outro investimento, porque não conhece uma corretora, nunca viu uma corretora funcionando, não sabe como é que é isso, não sabe fazer isso no banco e às vezes deixa na mão do gerente para fazer, porque acha que ele é o dono da verdade, que ele vai fazer o melhor para você. Então se você precisar de apoio nesse sentido, pode colocar um comentário aqui, ou me enviar um e-mail para contato@gestãoessencial.com.br, que a gente pode fazer uma sessão de consultoria, eu posso te ajudar aí, te dar mais dicas. E não é só isso, quando a gente fala de investimentos, não é só todas essas questões técnicas de tributação, rentabilidade, tudo isso que a gente tem que analisar. Tem que analisar as questões pessoais também. Por exemplo, uma das últimas clientes que eu atendi,
Eu falei para ela assim, como a senhora se sente pensando que todo o dinheiro da senhora vai sair do banco e vai para a corretora? Ela, ai meu Deus, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, não vou tirar meu dinheiro todo do banco. Então percebe, tem uma questão pessoal dela que ela se sentia, era muito importante para ela se sentir segura em ter lá no saldo dela algum dinheiro no banco. Então é muito importante também você começar a pensar nas questões pessoais. Como você se sente diante de oscilações do mercado? Como você se sente pensando que seu dinheiro não está lá no seu banco, está lá na corretora? Mesmo sabendo que você pode tirar um saldo também a qualquer momento, resgatar. Como você vai se sentir fazendo mudanças na sua vida financeira? Agora, como você vai se sentir também, ou qual será o seu resultado se você deixar a sua vida financeira exatamente do jeito que está hoje? Essa também é uma grande pergunta, porque muita gente não tem a coragem ou não quer pedir ajuda para ganhar mais dinheiro, só que o dinheiro dela está perdendo valor ao longo do tempo. E no longo prazo pode ser que isso vire até pó. Então ficar muito ligado nessas questões aí. E se ficou alguma dúvida, alguma questão que você quer esclarecer ainda sobre isso, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou responder e vou falar com você. Muito obrigado por me assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, eu quero aproveitar só para te fazer um convite. No último dia do mês de fevereiro, eu vou fazer um webinário, uma aula gratuita, em que eu vou revelar os 4 passos da jornada do herói interior, que é assim, aquele resultado que você quer alcançar na sua vida financeira, independente de onde você está hoje, quais são os passos necessários que você deve dar para chegar lá e alcançar aquele resultado tão desejado. Então, se você quer também se inscrever para essa aula, quer ser avisado primeiro, o dia que eu abrir as inscrições para a aula e para eu te avisar quando eu estiver ao vivo, aqui embaixo também eu vou deixar o link para você se inscrever e aí você vai ser avisado e vai receber também outros materiais gratuitos e outras coisas que eu sempre envio para as pessoas que são cadastradas na minha lista. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo.